Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Quero lembrar aos irmãos, Romanos capítulo 1. Quero lembrar aos irmãos, já no início, que o livro da semana, para estarmos lendo, é o livro de Ruth. Então, semana que vem eu vou estar trazendo uma mensagem em Ruth. O livro dessa semana foi o livro de Romanos. Então, essa é a 11ª semana do ano de 2022 e na nossa leitura bíblica anual lemos essa semana o livro de Romanos. E vamos então, para a semana que vem, ler o livro de Ruth. Então, Romanos capítulo 1. Irmã Tereza espelhou aí? Tá. Então, vamos lá. Romanos capítulo 1. A partir do verso 1. Vamos ler o verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós vamos, ao longo dessa mensagem, estarmos lendo vários textos, tá bom? Que eu vou estar trazendo aqui. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ó Pai, eu te peço neste momento, o Senhor esteja nos abençoando agora, ó Deus, através da Tua Palavra, pela leitura da Tua Palavra, que estejamos com os corações abertos a ela, que Teu Espírito Santo venha a tocar em cada coração e falar em cada coração. Usa-me conforme o Teu querer, segundo o Teu Espírito, eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa saudação do apóstolo Paulo, do capítulo 1, mostra justamente o intuito de Paulo em suas cartas e em toda a sua vida após o seu encontro com Jesus. Encontro este que se dá, que é descrito lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo, perseguidor, então chamado Saulo, perseguidor, daqueles que eram da igreja do Senhor, que ainda não era chamada os cristãos ainda não eram chamados de cristãos, mas sim os do caminho, e aí Paulo então perseguindo os seguidores de Jesus, que eram os do caminho, ele vai ter um encontro com Jesus lá, que vai marcar a sua vida, e aqui então, em Romanos, ele diz que ele é servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, e ele tem um chamado especial, porque Jesus tinha escolhido os 12 apóstolos, mas ele vai entender que foi chamado como apóstolo, e isso vai ser confirmado, inclusive pelos outros apóstolos, que Paulo, sim, foi como ele vai dizer, ele diz que ele é como um abortivo, ele veio antes da hora, ele veio, enfim, ele veio ali, talvez, de uma forma que não deveria ser, mas acontece que ele veio, e ele vai dizer, eu sou este Paulo, servo de Cristo, chamado sim para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Deus havia prometido nas Escrituras. Então, aqui a gente já também verifica que Paulo, ele tinha um contato com as Escrituras, e isso ele traz nas suas cartas muito bem, quando ele cita
as Escrituras, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, e ele cita porque ele vai verificar nelas que realmente elas falam do Messias, e este Messias era aquele que veio na sua época, mas que ele então não teve a oportunidade de estar presencialmente com ele, mas tudo o que aconteceu, ele foi envolvido, só que ele estava digamos assim, de um outro lado, né? Ele estava do outro lado. Ele era um fariseu fervoroso, então ele estava como, digamos assim, o lado dos fariseus que nos evangelhos vão atacar Jesus. Paulo, na época em que Jesus esteve vivo nessa terra, ali com os discípulos cumprindo o ministério dele, Paulo certamente era um dos fariseus que estavam ali tentando pegar Jesus em algum momento, algum escorregão na lei, para que eles pudessem então incriminá-lo e matá-lo, e eles fazem isso, né? Não estou dizendo que Paulo estava ali falando com Jesus diretamente, mas ele era deste time, do time dos fariseus. Tanto é que quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, os discípulos começam o seu apostolado e ministério na unção do Espírito Santo e vão ser atacados aí ao comando do apóstolo Paulo. Mas Paulo, então, conhecedor das Escrituras, aqui já afirmando que ele foi separado para esta boa nova de Deus, no qual antigamente ele perseguia e era contrário. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. E aí ele confirma, é este Jesus mesmo, no qual tive um encontro com ele. E que agora eu sou um servo dele para trazer a mensagem dele e o encontro dele para todo mundo. Inclusive, e na verdade, né, ele se coloca aqui numa posição de levar este evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E aí, essa é uma primeira apresentação que eu fiz aqui de Paulo, para a gente entender que a palavra do Senhor e a palavra trazida por Paulo, ela fala de determinados assuntos que muitas vezes a gente não para pensar que a Bíblia possa falar sobre eles. E o assunto que eu quero justamente tratar e falar é sobre a paz. E por falar de paz, hoje, nos dias atuais, se fala muito em paz. Há um desejo de paz. E Paulo vai tratar em Romanos sobre a paz. Ele vai falar sobre a paz. Ele fala sobre vários assuntos, mas a paz é um dos principais assuntos de Paulo. Paulo fala sobre a salvação em Cristo Jesus, né, o sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue, o Messias, né, a ressurreição, a salvação que é pela fé, ou seja, ele fala da fé, mas ele também vai falar de paz, e por isso a mensagem dessa noite é e por falar de paz. Então, Paulo, aquele que promoveu de fato uma guerra, estava promovendo uma guerra contra os cristãos da igreja nascente, depois de Jesus ter ido para o céu, ele tem uma transformação de vida que vai mudá-lo de tal forma que, ao invés de ele ser um promotor da guerra, ele se tornou um promotor da paz. Olha só. Então, a gente vai ver nesses 6
pontos, e eu vou passar rapidamente por cada um deles, mas são 6 pontos em que ele fala de paz nos 16 capítulos da carta aos Romanos, que são importantes que cada um de nós, cristãos, deve se debruçar e deve ter cada um desses versos quase que decorado na sua mente. Amém? Precisamos de paz. O que a palavra de Deus fala sobre paz? O que Paulo, aquele que for alcançado pelo príncipe da paz, fala sobre a paz. Será que os cristãos hoje são promotores de paz? Será que você, como cristão, tem sido um promotor da paz? Ou não? Estamos aí, na verdade, fomentando a guerra. Será que nações que se dizem cristãs promovem ou buscam promover a paz, ou estão fomentando a guerra? Então, precisamos pensar sobre isso. O assunto é a guerra, mas o assunto também é a paz. Amém? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca: tenha paz com Deus. A primeira coisa que todo homem, toda mulher, todo ser humano nessa terra precisa ter é paz com Deus. Paulo certamente buscava essa paz com Deus. Então, ele buscava de que forma? Querendo cumprir toda a lei de Moisés, toda a lei mosaica. Né? Às vezes queremos buscar uma paz interior cumprindo várias regras ou várias coisas neste mundo. Né? E falta muitas vezes a paz. Mas Paulo descobriu que a paz, podemos ter paz em nossos corações, e a primeira paz deve ser a paz com Deus. E como essa paz com Deus é alcançada? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Então, ele vai dizer que há possibilidade do ser humano viver com paz neste mundo, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a uma nação em conflito, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio às dificuldades, porque Paulo, de perseguidor, ele se torna perseguido. Olha só. E ele vai falar de paz. Como alguém que está sendo perseguido fala de paz? E pode falar de paz, porque esta paz em Cristo é uma paz que, como ele mesmo vai dizer, é uma paz que excede todo entendimento, que vai além do entendimento, além da lógica neste mundo. Uma paz que vem ao coração do homem, é uma paz então que vem de dentro para fora. E essa paz é uma paz que o mundo, a paz que o próprio Jesus disse aos seus discípulos: eu vou deixar a paz a vocês, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz de várias formas. O mundo dá uma paz através da economia, o mundo dá uma paz através da política, o mundo dá uma paz através da força bruta, né, da força bélica, como na própria época do apóstolo Paulo, como na própria época de Jesus, como na própria época no qual nós vivemos. Né? Então, estão se segurando aí, nações estão se segurando. Né? E aí? Mas será que isso basta para se ter uma paz realmente? O que mostra é que, e o apóstolo Paulo mostra que esta paz humana, essa paz proporcionada pelos homens, ela tem uma aparência de paz, porque na verdade vivemos aí os rumores da guerra, uma possibilidade de uma guerra, talvez uma terceira guerra mundial. Né? Mas há uma paz que ela vai além, que ela pode ser alcançada por cada vida, por cada homem e mulher. E esta paz é a paz com Deus, que é mediante a fé. A fé em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Essa paz também traz a justificação para com Deus. Quantas pessoas estão
com uma paz aparente, ou vivem uma paz aparente, pessoas que não conhecem a paz de Cristo Jesus em suas vidas, e aí quando colocam as suas cabeças no travesseiro, talvez nem dormem direito, porque são tantas as coisas que os cercam, né? Tantas as iminências de violência, talvez, contra eles, ou tudo que é acumulado sobre as suas vidas, e que não conseguem ter paz. Paz porque não tem paz para com Deus. Paulo, ele não tinha uma paz antes de ter encontro com Jesus, mas agora ele fala de paz. Por quê? Porque ele foi alcançado por essa paz do Senhor, que traz uma tranquilidade ao seu coração, que traz uma tranquilidade à vida do homem, de tal forma que no homem, na mulher, na pessoa, uma segurança de que pode acontecer o que for neste mundo. Eu estou em paz, e eu vou em paz para Deus. Eu vou passar deste mundo, as coisas passam deste mundo, mas eu estou em paz com Deus. Então, a primeira coisa que você precisa ter para você ter paz na tua vida neste mundo, estar com paz. É certo que às vezes a paz nas nossas vidas pode por um momento ser abalada, mas a paz do cristão nunca é tirada dos corações. Amém? A sua paz pode ser abalada por um momento, mas ela não pode ser nunca tirada. Então, tenha paz com Deus. E essa primeira paz que Paulo fala, a paz que todo homem, toda mulher precisa ter, a paz para com Deus, através da fé em Cristo Jesus, por saber que a justiça de Deus imperou sobre a sua vida. Amém? Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, muitas vezes, ela é falha. Eu tenho assistido a uma série, não sei quantos já viram aqui, chama-se Em Nome da Justiça. E essa série, ela trata de casos onde pessoas aqui no nosso país foram incriminadas, foram denunciadas como supostos criminosos e ficaram tempo na cadeia, até conseguirem ali ser julgados e serem, então, inocentados, porque eram de fato inocentes. Então, muitos erros da justiça, muitos erros dos homens que querem incriminar. Mas Paulo vai dizer que Deus é um Deus justificador. Amém? Deus vem trazer a sua justiça aos homens, mediante a fé, e aí trazer paz aos corações, mesmo ao criminoso. Sim, aquele que está preso porque cometeu determinados crimes, a ele também pode ser trazido a paz, essa paz de justificação para com Deus, no coração do homem. É uma paz que vai além do entendimento humano, não é verdade? Olha só, então, ele continua, para isso é preciso então que aqueles que agora, uma vez justificados por Deus, uma vez agora tendo a paz de Deus no seu coração, precisam estar inclinados para o Espírito, e essa segunda paz, seja inclinado para o Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então, para viver neste mundo, queremos viver com vida, queremos viver com paz. Mas o que então ele fala sobre isso? Em Romanos 8, no capítulo 8, verso 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a
do Espírito é vida e paz. E aí temos que entender que há, de fato, em nós, seres humanos, há nos homens, uma divisão. Uma divisão, sim. Pode haver uma inclinação para a carne. Quando ele fala de inclinação para a carne, nos lembra de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Ele vai falar sobre esse assunto, sobre o que é a inclinação da carne e várias coisas decorrentes dela, e a inclinação do Espírito, que é vida e paz. Porque a inclinação da carne, ela vai produzir morte. E era na qual ele estava inclinado quando, então, ele perseguia os cristãos. Antes de ter o encontro com Jesus, ele vai falar lá das facções, das divisões. Vai falar de outras inclinações de satisfação de prazeres da carne. Mas o que ele está dizendo é que essa inclinação excessiva da sua vida pode conduzir à morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Então, neste mundo, podemos fazer um paralelo com a própria arte. A arte que faz com que os homens, através dela, coloquem as suas inclinações de morte ou de destruição em algo que seja produtivo para o mundo, para a vida. Não é verdade? Na escrita, na pintura, não é? E aí, mas ele está falando aqui do Espírito. Se essa inclinação espiritual do homem, e eu estou falando aqui homens do homem natural, do homem que não teve encontro com Jesus, se esta inclinação natural, humana, para coisas espirituais, coisas que vão produzir algo de vida para os outros homens, para si mesmo, coisas belas, se elas já operam quando estes se inclinam para coisas espirituais, coisas sublimes, quanto mais aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus. Amém? E o Espírito é de vida e paz. Então, olha só, devemos pensar sobre isso, nos contrassensos muitas vezes, daqueles que falam das coisas de Deus, falam do Espírito, mas aí ainda suas inclinações para a carne. Principalmente os crentes, então, precisam estar se voltando para as coisas do Espírito, se voltando, porque há uma divisão. E mesmo aqueles que se dizem cristãos podem aí se inclinar para as coisas da carne, que vai produzir, na verdade, produz morte e destruição. Então Paulo diz, se fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, que a sua inclinação seja inclinação de coisas espirituais para a vida, mas principalmente se incline para o Espírito, que é de vida e paz. Não é à toa que quando ele fala lá em Gálatas sobre as obras da carne e fala sobre as obras do Espírito, ele vai destacar ali o fruto do Espírito Santo. E o terceiro fruto do Espírito é a paz. Né? Na verdade, o terceiro elemento do fruto do Espírito é a paz.
E ele diz lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E ele continua, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, mas amor, alegria e paz. É a tríade. Queremos amor, queremos alegria, mas devemos querer paz. Amém? Por isso ele vai dizer, no capítulo 12, verso 18, se possível, no depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, viva em paz. Olha só, se há um espírito, o espírito de vida, e é o espírito de Cristo, se possível, no que depender de vocês, porque às vezes não depende da gente só, não é verdade? Às vezes queremos a paz, mas o outro não quer, e aí é difícil. Mas no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E aí, lembrando do apóstolo Paulo, olha só, ele teve no início do seu ministério uma desavença com Barnabé. Se a gente ler lá os textos de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Barnabé era uma personalidade, um personagem muito amoroso, digamos assim. Ele era um personagem muito tranquilo. Tem até um hino dedicado a ele. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de valor e fé, homem de Deus. Ele está tentando lembrar aí do hino, né? Mas Paulo teve uma desavença lá com Barnabé, e aí eles se separaram. Então, isso faz parte da humanidade, faz parte do ser humano. Você discordar de coisas. O próprio Jesus, quando chega no templo lá, vai chutar as mesas dos cambistas, né? Vai derrubar tudo. Vai falar que aqui é casa de oração. E vocês transformaram ela num covil de salteadores. Então, se depender de você, viva em paz com todas as pessoas. E se você... O que foi? E se você não conseguir, não fique triste, né? Peça que o Senhor esteja colocando as suas mãos sobre, né? Você fez a sua parte. E como então, vivendo num mundo que está difícil muitas vezes, estamos, né, em paz, porque a paz pode ser tirada a qualquer hora. O mundo parece que está em guerra, as pessoas estão agitadas, a coisa está, parece muitas vezes mais violenta do que já esteve. Há uma confiança, e confiaram tanto na chamada globalização, né, um mundo aí todo unido, onde eu posso falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Então não há barreiras, mas sim há barreiras. Por isso precisamos da paz de Deus na nossa vida. Você precisa da paz do Senhor. E aí a minha mensagem aqui vai diretamente mais para os crentes, né? Você precisa da paz do Senhor na tua vida. Tenha a paz como uma necessidade. Se alimente de paz, beba a paz, né? Esse é até um comercial de refrigerante, né? Beba paz. Por quê? Estou dizendo isso. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Essa
essa semana, para esse mês aí, eu estou muito contando com essa paz e alegria no Espírito Santo na minha vida. Que eu fui para o médico falou assim, olha, vamos operar no dia, então, em abril, dia 8. Falei, amém, doutor. Que bom. Olha, se você emagrecer, é bom para a cirurgia. E aí, então, eu estou tentando fazer uma dieta, né, para emagrecer. E aí eu estou contando com a paz e a alegria. Parece até o doutor Nau, né? Tereza está lembrando aqui de um outro programa, não sei quantos já viram, chamado Quilos Mortais. São pessoas lá que alcançam mais de 250 quilos, né? E que precisam de paz no coração, realmente. Pessoas que viveram dificuldades, e aí elas precisam fazer aí dietas extremas, né? Eu quero perder só uns 4, 5 quilos, no máximo 6 quilos. No máximo. E aquelas pessoas precisam perder aí 40 quilos para poder fazer a cirurgia bariátrica. Mas por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque eu estou falando de comida, de bebida, que faz parte do nosso dia a dia. Então eu preciso emagrecer, eu preciso muito da paz do Senhor, da alegria no Espírito Santo, porque os momentos então que eu me alimentava, se eu estou fazendo uma dieta, eu fico com fome, irmãos, nos intervalos das refeições, mas isso é necessário para que tenha lá uma boa cirurgia, para que eu faça uma boa cirurgia, enfim. Deus quiser vai ser boa, mesmo que eu não emagreça tanto, mas precisamos entender que nas coisas de Deus, o reino de Deus, Paulo está dizendo aqui, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a justiça de Deus, a justiça que opera de Deus e em Deus, amém? Nos corações daqueles que creram. Não a justiça deste mundo, não a justiça dos homens, que é falha. Infelizmente, somos falhos, você é falho, somos falhos, mas precisamos então recorrer ao Senhor para que a paz dele tome conta dos nossos corações e assim evitamos de cometer mais erros e mais injustiças neste mundo. Então, como a paz é essencial, a paz ela deve ser vista e tida como uma necessidade do cristão, uma necessidade como a comida, como a bebida, um desejo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa paz vem do próprio Deus, essa paz vem do Espírito Santo de Deus aos corações daquele que crê. E se estamos por algum momento, por alguma coisa que nos tira a paz dos corações, coloque diante do Senhor. Se somos humanos, muitas vezes isso acontece. Você é humano e acontece. Coisas que aconteceram na vida, acontecem na vida, trazem marcas, trazem ressentimentos nos corações, mas precisamos colocar essa paz acima de tudo, buscar essa paz como alimento, que esta paz venha alimentar a tua vida, porque se você se deixar alimentar por essas coisas que trazem mais conflitos no seu coração, mais dor, mais aflição, sofrimento, mais ressentimentos, aí sim, você vai perdendo mais a paz e dando lugar e ocasião, na verdade, para o que ele falou anteriormente, sobre a carne. Então a paz do Senhor, ela traz alívio ao nosso coração, amém? Ela não traz alienação, prestem atenção, não traz alienação. Então, o que aconteceu, e o que você passou, e tudo que você possa estar passando, talvez, não vai mudar, mas quem muda é você, amém? O Senhor que muda. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai estar falando aqui sobre paz. O coração dele foi mudado, foi transformado por Cristo Jesus. E ele vai dizer, olha, muito mais do que o alimento, muito mais do que a bebida que eu preciso para o dia a dia da minha vida, eu preciso da justiça de Deus, eu preciso da paz, eu preciso da alegria do Espírito Santo, amém? Para me renovar a cada dia e seguir em frente. Não de forma alienada deste mundo. Nós temos lutas. Sabemos disso, mas o Senhor tem uma paz,
A paz vinda do seu próprio Espírito aos corações daquele que creem. Por isso, ele vai dizer, siga a paz e contribua para a paz. Verso 19, né, do capítulo 14. Nós lemos o 17, agora o 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. E aí, gente, a gente entra numa questão, né, que em meio à globalização, em meio a temos então acesso às notícias, né, a gente vê aí uma onda de muitos desencontros nessas informações, né, sejam elas em âmbito nacional, sejam elas em âmbito mundial. Na verdade, muitas vezes não sabemos o que é, quem é quem. Há um desencontro. Aí, e muitas mensagens, então, devemos aqui ter em nossos corações, como cristãos, estarmos atentos àquilo que você, então, tem acesso, né, as notícias que são dadas, aquilo que de fato está contribuindo para a paz ou não, ou o contrário. Né? Será que reforçar, e é uma indagação aqui, né? Respondam para si mesmos, e eu estou fazendo uma indagação porque eu faço para mim mesmo. Será que reforçar o exército, né, da Ucrânia realmente algo que vai promover a paz? Será? Ou não? Causa mais destruição e mais mortes. E se, então, eu vou reforçar o exército, e se eu tenho força para ajudar a promover a paz para aquele exército, para aquela localidade, por que então não uso a minha força contra o inimigo que está ali promovendo a guerra, enfim, que no caso é a Rússia? Por quê? Por quê? Isso. Não, porque nós somos, então pode ter uma guerra mundial. Mas então por que mandar armamento lá? Se eles estão resolvendo aquela questão lá, uma questão deles. Então, eu não estou sendo promotor da guerra, ou tirando mais a paz ainda? Algo para se pensar, irmãos. E aí nós devemos ver isso no âmbito, eu quero tratar isso no âmbito, não neste âmbito, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho, há muitos estudiosos e tudo mais, mas eu não tenho, só estou aqui sendo um questionador. Mas num âmbito da sua vida, num âmbito local, da sua família, a sua casa, ou no seu trabalho, será que você tem contribuído para a paz? Ou não? Você é um fomentador de guerras, um fomentador. Aquela pessoa que joga, né? Jesus já falava isso dos fariseus. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouquinho só de fermento vai ferver toda a massa e vai vir para a destruição. Então, lembra naquele conto que se transformou em novela do Jorge Amado, que tinham é do Jorge Amado, né? Me corrijam aí, que tinham lá as mexeriqueiras que ficavam na porta da janela. Dias Gomes, não lembro. Enfim, agora só sei que tinha lá as irmãs mexeriqueiras que ficavam lá cuidando da vida de todo mundo. Né? E então passava ela falava, olha, o fulano falou isso, aquilo, e só fomentando a discórdia, só fomentando a desunião, só fomentando a guerra. E muitas informações também, ou omissões de informações, elas contribuem aí para a guerra, não contribuem para a paz. Então, esteja atento a isso. Siga a paz, mas contribua para a paz. Amém? Por que fomentar a guerra?
Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Porque se algo não está sendo para edificação mútua, não está contribuindo para a paz. Tá? E vice-versa. As coisas que contribuem para a paz, elas contribuem para a edificação. Amém? Eu citei aqui a própria arte. Né? A própria arte. Por mais que um quadro seja pintado, inclusive, de guerra, né? De um cenário de guerra. Eu não sei quais os pintores que pintaram cenários assim, mas muitos pintaram cenários de guerra. Eles contribuem para a paz. Amém? Para a lembrança de que houve algo que foi para a destruição do homem. Entendeu? Então, olha só a contribuição para a paz. Quando você visita um dos museus, né? Eu nunca tive em um desses museus, lá na Inglaterra ou na Alemanha, etc., onde estão obras, né? Em Jerusalém e outros pelo mundo, mas quem já esteve e viram essas obras de arte, certamente tiveram esse impacto de reflexão, da paz, que precisamos contribuir para a paz. Amém? Então, seja um contribuidor da paz, seja aquele que vai edificar um ao outro. Né? E a arte traz essa edificação. Por que não as coisas de Deus? Será que o Evangelho ele vai ser usado para fomentar aí a guerra? Como foi há séculos atrás? Com as cruzadas? Será? E por fim, Romanos capítulo 15, verso 13, o apóstolo vai dizer: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, por fim, ele vai dizer, olha, não é a última palavra que ele usa para a paz. Ele vai falar, lá no final do capítulo 16, vai falar assim, olha, fiquem na paz. Na paz do Senhor. Mas ele diz aqui nesse penúltimo capítulo, que é o capítulo 15, seja cheio de paz, você será rico de esperança. Amém? A paz, ela é uma promessa, né, de esperança. Ela fomenta a esperança, não é verdade? Quando estamos numa situação de guerra, ou vemos uma situação de guerra, perde-se a esperança. Mas quando há uma promessa de paz, há, sim, a esperança. Então, precisamos atentar para isso. Atentar para isso. Mas devemos nos atentar, e aqui eu estou falando sobre a promessa de esperança e ser cheio de paz, para se ter mais esperança, mas da paz que vem do Senhor, da paz do Senhor. Amém? Da paz em Cristo Jesus. Não? Jesus alerta no capítulo 17 de Lucas, sobre, lá, os discípulos perguntam sobre o final dos tempos, que negócio é esse, né? Isso vai ser destruído aqui, esse templo, quando vão acontecer essas coisas? Jesus vai dizer, olha, não, calma, vai vir guerra, vai vir isso, aquilo outro, mas quando ouvirem de paz, né, aí virá a repentina destruição. Então, às vezes, precisamos entender a paz que o mundo, diferenciar da paz que o mundo promete para a paz
do Senhor, e a paz que Jesus dá, a paz que o Senhor nos dá e nos traz aos corações. Até pouco tempo se falava e se achava que o mundo estava em paz, não é verdade? Até pouco tempo. Vivíamos, não, agora estão aí cumprindo os acordos antinucleares, está aí, alguns fabricam armas de destruição em massa, né, armas nucleares, outros estão desativando, olha, vamos entrar num acordo, mas de repente, porque o mundo é assim, mas não comunga da paz do Senhor Jesus. Lembrando, Jesus disse: deixe-vos a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz no mundo, ela é uma outra paz. Ela tem outros interesses. Os homens têm interesses. E aí os interesses de paz de cada um e de cada nação e cada um neste mundo é um. Diferente da paz que o Senhor dá aos corações. E Paulo, então, ele está cheio dessa paz de Jesus. Ele tem esperança que o Evangelho seja pregado, que o Evangelho seja divulgado e que o Evangelho, então, alcance vidas e mais vidas. Alcance toda a Europa, né? Roma e toda a Europa. E isso vai acontecer. Amém? E o Deus de esperança, o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Amém? Vocês têm fé? Tem fé em Jesus? Amém? Então que o Deus da esperança enche vocês da alegria e paz. Na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Para que vocês sejam ricos dessa esperança. Sabe? A esperança que o Senhor traz no coração precisa ser mais efetiva nos dias de hoje. Precisa alcançar vidas e mais vidas. E para isso, para que esta esperança alcance outras vidas, é necessário que você esteja cheio dessa esperança e de paz. Amém? Porque quando você transbordar desta alegria e paz no Espírito Santo, outros vão ser alcançados. Foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus falou lá na festa dos tabernáculos. Bebam de mim, e rios de água viva vão transbordar. Não vai ser do templo, né, de Jerusalém que vai sair, vai ser daquele que crê em Jesus. Amém? Então, precisamos buscar isso. Você precisa buscar isso. Às vezes, a gente está seco, né? A gente está meio copo, né? Ou abaixo de um copo. Sabe quando tem essas secas e o rio fica abaixo, né? Mas aí vem as chuvas e os rios transbordam. E a tua vida precisa transbordar, precisamos nos encher da paz. O mundo precisa encher da paz do Senhor Jesus. Os cristãos precisam encher-se da paz de Cristo para, sim, trazer a riqueza da esperança em Deus para este mundo. Amém? Essa riqueza da esperança em Deus vai alcançar aqueles que estão próximos a você. Quando um rio transborda, ele não alcança quilômetros, né, de distância, ele transborda e enche tudo que está à volta dele. Amém? Então, quando Deus transborda na sua vida, quando você se enche da alegria e da paz, na fé que você tem em Cristo, a sua riqueza de esperança vai alcançar outras pessoas à sua volta. Amém? Isso vai ser uma coisa natural. Feche seus olhos. Tenha paz com Deus. Seja inclinado para o Espírito Santo.
tá? Viva em paz, no que depender de você, se esforce. Tenha a paz como uma necessidade, se alimente da paz, beba a paz. Siga a paz, contribua para a paz, seja um contribuinte para a paz, seja cheio de paz. Você será rico de esperança. Senhor nosso Deus, ó Pai, lemos a Tua palavra, Deus, trazida por um homem que nada mais, nada menos foi usado para escrever mais da metade do Novo Testamento, do que temos como Novo Testamento, da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. E um homem que era um fomentador da guerra, um fomentador da destruição, um fomentador da morte, pelo seu zelo, ou fundamentalismo, talvez, se possamos falar assim, de forma cega, ó Deus, mas ao ser impactado pela Tua palavra, pela presença do Senhor, ao ser impactado ali por um encontro contigo, e por aqueles que viviam com o Senhor na sua época, que estavam transbordando da Tua paz, da Tua alegria, do Teu amor. Senhor, este homem teve uma transformação tremenda na sua vida. Ó Deus, venha e transforme cada coração dos Teus filhos e filhas. Ó Pai, que em meio ao mundo que vivemos, Senhor, no qual a Tua própria palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ó Deus, e tantas coisas que vem promover, muitas vezes, tirar a paz e promover um esfriamento do Teu amor, um esfriamento da alegria do Teu Espírito Santo, na vida e nos corações de cada um dos Teus servos e servas, filhos e filhas. Ó Deus, então é preciso que o Senhor venha com a Tua paz, que vai além do entendimento deste mundo, do que é ser e estar vivendo em paz, porque viver com o Senhor, viver na paz do Senhor, é viver em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo vai falar isso nessa carta aos Romanos também. Ó Deus, que assim o Senhor esteja tocando em cada vida, em cada coração, que haja o desejo de cada irmão e irmã de buscar a paz, ó Deus. Paz essa a começar a sua volta, com aqueles com que eles convivem, ele e ela convivem diariamente. Ó Pai, que sejamos, como disse o Senhor nos Evangelhos, pacificadores, promotores da paz, porque estes são bem-aventurados. Ó Deus, eu te peço, Pai, venha com a Tua paz sobre nós, venha com a Tua paz sobre cada coração. Faz-nos entender, ó Deus, a nossa própria natureza muitas vezes, mas que o Senhor haja com o Teu Espírito Santo, vindo com o Teu poder sobre nós, e acalmando, tranquilizando, ó Deus, e dando direcionamento, ó Pai, para que as ações de cada um dos Teus filhos e filhas sejam para promoção da paz, para que vivam em paz, para que experimentem a paz, para que estejam com seus corações em paz para contigo, ó Deus, para que tenham esperança cada vez mais em Ti, para que dessa forma não percam a esperança no Senhor. Obrigado, Deus. Sim, eu te peço, eu oro e te agradeço, Deus, e em nome de Jesus. Amém.